Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Quinta-feira, 29 de outubro de 2020. Bom, quinta-feira é dia das dúvidas, é dia de respondermos alguns questionamentos que de tempos em tempos aparecem aí pra gente. Bom, e nessa quinta-feira a pergunta é um desdobramento da pergunta da semana passada. Na semana passada nós respondemos como eu posso provar que a Bíblia é a palavra de Deus. E aí alguém me mandou a pergunta que eu resumi, que é a seguinte: por que a Bíblia católica tem 7 livros a mais do que a Bíblia protestante? Bom, é importante entender como que se deu a colocação desses livros e quais livros são esses. Na verdade, nós temos 14 livros que são considerados apócrifos ou ocultos. Apesar de que esse nome, essa nomenclatura não é muito usada pelos romanos, mas de fato o nome é exatamente esse, apócrifos, que são ocultos. Esses livros eles foram escritos entre o século 3 até o século 1 a.C., ou seja, por volta de 400 anos antes do nascimento de Jesus. E eles foram adicionados na chamada Septuaginta. O que é Septuaginta? Ou você, às vezes, estudando a Bíblia, você vai ver lá o LXX, né? 70 em numeral romano. Então, o que é isso? Nós sabemos que na época de Jesus a língua falada em todo mundo era o grego. Só que a Bíblia só tinha em versão hebraica. Só tinha na versão original que foi escrito o Antigo Testamento. Alguns textos em aramaico, mas 99% da Bíblia era escrita em hebraico. Então o que foi feito? Reuniram-se 70 ótimos escribas, né, homens que tinham formação e expertise na tradução, e eles traduziram. Esses 70 homens foram fechados no local e eles traduziram a Bíblia do hebraico para o grego. Nesta tradução, eles incluíram, além da Torá, do Navim e do Ketuvim, que é a lei, os profetas e os escritos, porque na Bíblia hebraica ela é dividida, o Antigo Testamento, nesses 3 conjuntos de livros, a Torá, a lei, né, os profetas e os escritos, e eles acrescentaram como apêndice alguns estudos, alguns livros que seriam usados de forma auxiliares, que eram esses apócrifos. Porém, eles nunca foram considerados como canônicos, né? Ainda que a igreja ortodoxa ou a igreja grega mantenha a maioria desses livros, até mais do que os próprios católicos, até mais do que os próprios romanos, mas os romanos deixaram esses 7. Dos 14 deixaram esses 7. Por que deixaram esses 7? Porque aí no segundo momento de tradução, que foi com Jerônimo lá no século 4, onde ele traduziu a Bíblia do grego, né, da Septuaginta, para o latim, ele trouxe então a Vulgata Latina. Ele, dos 14, ele manteve apenas 7. E dos 7, ele também manteve como apêndice, deixando muito claro que aqueles 7 livros não faziam parte do cânon sagrado. Porém, com o decorrer dos anos, né, especialmente na Idade Média, esses livros foram sendo agregados passo a passo ao cânon, até que os reformadores do século XVI, e os reformadores eles discordavam sobre vários assuntos, porém sobre esse assunto houve concordância entre todos os reformadores, anglicanos, suíços, alemães, enfim, holandeses, todos concordaram que a versão que deveria ser usada era a versão hebraica. E na versão hebraica nós temos 39 livros, e não os 39 mais 7, 46 que tem na Bíblia católica. Portanto, os reformadores muito bem fizeram ao rejeitar esses livros que foram, como eu disse, sendo incluídos ao passar dos anos. O importante é dizer alguns pontos para finalizar. Primeiro,
O historiador José, que é o melhor, o melhor historiador sobre história judaica, né? O melhor historiador judeu da história é José, viveu no século I. José não considerava esses livros como inspirados, sim como auxiliares. Nenhum judeu, de fato, reconhecia ou reconhece esses livros como parte da Bíblia hebraica. E foram também rejeitados no concílio de Jâmnia, no ano de 70 depois de Cristo. Ou seja, os próprios judeus que foram guardiões do Antigo Testamento, eles rejeitaram esses livros. E por fim, no concílio de Jâmnia, no ano 70 depois de Cristo, eles de forma oficial declararam que esses 14 livros não eram parte do cânon sagrado, ficando somente a Torá, o Ketuvim e o Neviim. Bom, os escritores do Novo Testamento não fazem qualquer citação desses livros. Pedro, Paulo, João, Judas, Tiago, todos os escritores do Novo Testamento não citam nem um versículo sequer desses livros. Eles não usam esses livros como parte dos seus estudos, exatamente porque eles não são parte do cânon. Os reformadores rejeitaram completamente. E, outro detalhe importante, somente no Concílio de Trento, de 1560, somente no Concílio de Trento, chamado Concílio da Contra-Reforma, é que a Igreja Católica reconheceu esses livros como canônicos. Até aquela data, nenhum teólogo católico havia dito que esses livros eram canônicos. Ou seja, foi muito tardia a aceitação desses livros e provavelmente exatamente para fazer uma contraposição à posição dos reformadores, que era a retirada deles. E por último, a última argumentação que eu faço com relação à exclusão desses livros é que Jesus não fez qualquer referência a esses livros. Jesus cita Adão, Noé, Jesus cita Abraão, vários personagens do Antigo Testamento, Moisés, Elias, Eliseu, cita todos eles. Mas esses livros, Jesus não faz qualquer citação relacionada a ele. E, talvez mais importante do que isso, né? E para finalizar mesmo, esses livros, eles não contribuem em nada para a nossa teologia e não atrapalham em nada a nossa teologia. Pelo contrário, existem ali algumas coisas que são bem questionáveis, até do ponto de vista moral ou ético. Então, são livros que realmente não devem ser lidos como inspirados por Deus, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado aí. Que Deus abençoe e uma ótima quinta-feira a todos.